Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. A palavra do Senhor diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Lucas capítulo 23, versículo 44. O que aconteceu? Eu falei o quê? E é o quê? Eu falei o quê? Tá. Segundo o culto, o Tico já está batendo com o teco, e só a misericórdia do Espírito Santo para renovar a gente aqui. Lucas 23, 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se pelo meio do véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que é linda, que é viva, que é eficaz, que sempre fala conosco. Obrigado por quem tem, essa palavra tem endereço certo nessa noite. Teu Espírito Santo vai fazer chegar a esse coração e não vai voltar vazia, porque a sua palavra vai cumprir o resultado pela qual ela foi ordenada. Fala conosco mais uma vez, ó Deus, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Muito bem. Hoje estamos concluindo a nossa série de palavras sobre as 7 palavras da cruz. Há 7 semanas atrás você viu aqui uma dinâmica que eu fiz do telefone sem fio. Peguei 7 irmãos, escrevi um texto, e cada um tinha que passar para o outro até chegar no último a mensagem. E você viu a confusão que foi. Em menos de 5 minutos eles conseguiram bagunçar tudo, e no final deu tudo errado. Mas eu usei esse contra-exemplo, digamos assim, para mostrar a beleza da palavra de Deus, o poder do Evangelho, que chegou até nós após passar por milhares de pessoas, após cruzar continentes, após passar por tantos países e tantos reinos, e essa palavra chegou até nós intacta. Amém, meus irmãos? E nesta palavra chegou até nós as palavras de Jesus, os evangelhos, as parábolas, as palavras que o Senhor ministrou, que o Senhor ensinou, as palavras de vida, não é? E as últimas palavras do Senhor estão registradas. O Senhor poderia ter ido para a cruz e não ter falado mais nada. Ele já tinha cumprido, ele já tinha feito todo o seu trabalho. Ele poderia simplesmente ter ido para a cruz, ficado quieto e no final ressuscitar e estava tudo certo. Mas a palavra registra, a palavra faz questão de deixar escrito para nossa memória, para hoje nós estarmos estudando as 7 últimas palavras. Então são palavras importantes, sim ou não, meus irmãos? E muitas pessoas aqui, quantos irmãos estão falando, pastor, que palavras lindas, que palavras abençoadas, eu nunca tinha pensado nisso. E a primeira palavra que eu ministrei para você aqui foi uma palavra de perdão, porque foi a primeira palavra que o Senhor Jesus bradou da cruz, quando Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi uma palavra de salvação, quando Ele disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra foi uma palavra de abandono, quando, carregando sobre si os nossos pecados, Ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? A quarta palavra foi uma palavra de justiça, quando Ele disse: tenho sede. A quinta palavra foi uma palavra de vitória, quando Ele disse: tetelestai, está consumado, a vitória está garantida. E a sexta palavra, a palavra que o pastor Bruno pregou no domingo passado, foi uma palavra à família, quando o Senhor Jesus, vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem Ele amava, Ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E disse também ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu Maria em sua casa. Então veja que mesmo na cruz o Senhor estava ali falando sobre a importância da família.
a importância do cuidado. Maria, mãe de Jesus, cuidou do seu filho por 33 anos. E no final ele falou: mamãe, a senhora não vai ficar sem cuidado, porque João vai cuidar da senhora. E a gente aprende que Deus nunca deixa a gente sozinho. Deus sempre coloca alguém para cuidar da gente. Isso é maravilhoso. E fala da importância de nós cuidarmos da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos. A propósito, nós temos 3 famílias. Nós falamos aqui, pastor Bruno falou domingo passado, a família mater, né? A família materna, a família natural, pai, mãe, irmãos. Nós temos também a família de pessoas adotadas, como uma mãe que não é mãe biológica, mas nos adota como filho. Pais que não são pais biológicos, mas nos adotam como filhos. Você tem alguém assim ou não? Irmãos, né, que não são irmãos naturais biológicos, mas são mais chegados que próprios irmãos. E nós temos a família da fé, que é a família da igreja, que é uma verdadeira família para todos nós. Amém, meus irmãos? Então isso tudo fala do cuidado de Deus. Então isso é maravilhoso. E hoje, na última palavra da cruz, antes de dar o seu último suspiro, o Senhor diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. E já era quase a hora sexta. O sol havia escurecido, ficou em trevas. A hora sexta, na verdade, era meio-dia. E na hora nona, 3 horas da tarde, o véu do santuário é rasgado de cima a baixo, e o Senhor Jesus faz a sua última declaração: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso exemplo, sim ou não? Nós somos cristãos porque nós seguimos a quem? A Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então cada um aqui precisa aprender com Cristo como viver nessa vida. Como viver nessa vida. E você sabe que o Senhor Jesus, Ele morreu do jeito que Ele viveu. Eu vou repetir. Geralmente é comum as pessoas morrerem como elas viveram. Exemplo: uma pessoa vive uma vida toda desregrada. Se ela não tiver um encontro com Cristo, ela vai morrer com uma vida desregrada. Sim ou não? Viveu uma vida nas drogas. Se ela não tiver um encontro com Cristo, ela vai morrer nas drogas. Então as pessoas morrem como elas vivem. Entende? E quando o Senhor Jesus na cruz, Ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na verdade, quando você olha a história de Cristo, Ele viveu uma vida de entrega. Ele viveu uma vida de renúncia. Ele viveu uma vida de submissão. Ele viveu uma vida de entrega ao Pai. E Ele termina vivendo: Pai, eu vou terminar minha vida assim como eu vivi. Eu entrego o meu espírito em tuas mãos. Isso é maravilhoso, gente. Nós precisamos pensar que tipo de vida nós estamos vivendo. Que estilo de vida nós estamos vivendo. Como nós estamos vivendo e como vamos terminar a nossa vida. Eu quero terminar a minha vida vivendo como eu estou vivendo hoje. Servindo a Deus, honrando a Deus, liderando célula, fazendo encontro, pastoreando, cumprindo o meu chamado. Quem está compreendendo? Eu quero terminar minha vida no final dizendo: combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora estou para receber a coroa que me está proposta. Você também quer terminar a sua vida assim, sim ou não? Glória a Deus, nós queremos. Nós não queremos ser daqueles que começam e param, daqueles que estavam tão animados, daqui a pouco não querem mais. Então nós precisamos pensar como estamos vivendo. E essa entrega, irmãos, e essa forma como entregamos a nossa vida, fala muito de nós. Quantos aqui já não falaram assim: a minha vida está nas mãos de Deus? Quem já falou isso? Eu falo isso constantemente. A minha vida está nas mãos. Sua vida está na mão de Deus, sim ou não? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: sua vida está na mão de Deus? Bom, vamos pensar sobre isso. Se a sua vida está na mão de Deus, você pode falar como Jesus falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.
Se a minha vida está nas mãos de Deus, então eu também preciso viver uma vida de entrega. A pergunta é: você vive uma vida de entrega? Sim ou não? Vive mesmo? Porque falar que a vida está na mão de Deus é fácil. Agora, viver uma vida de entrega nas mãos de Deus é difícil. Sim ou não, meus irmãos? Mas não é impossível, e ainda mais, é a vontade de Deus. Mas o que é viver uma vida de entrega? Como ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O que é viver uma vida de entrega? Quem quer ver uma vida de entrega a partir de hoje? Eu quero, eu preciso viver. Talvez esse seja o maior desafio da vida cristã, é viver essa vida de entrega. Então o que significa viver uma vida de entrega? Primeiro lugar, nas últimas palavras de Jesus, ele deixa claro, e a gente tem que aprender isso muito claro também. Viver uma vida de entrega fala de viver uma vida de dependência. Diga dependência. Diga dependência. Viver uma vida de entrega significa dizer: eu vivo uma vida dependendo de Deus. O Senhor Jesus viveu a vida inteira dependendo do Pai. Ele viveu uma vida inteira dizendo: tudo que eu estou fazendo é porque eu aprendi com meu pai e vi o meu pai fazer. Eu não falo nada de mim mesmo, eu falo tudo que eu ouço o Pai falar comigo. A palavra diz que o Senhor Jesus acordava de manhã antes do sol nascer e ele ia orar com o Pai, porque ele, apesar de ter poderes, apesar de ser o Filho de Deus, ele vivia uma vida de dependência. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então, falar de dependência é falar de algo muito sério, porque não é fácil depender, porque todos nós nascemos com uma natureza independente. Todos nós nascemos com uma natureza rebelde, irmãos. Todos nós nascemos com uma natureza do que eu acho, que eu penso, eu dou meu jeito, eu resolvo da minha maneira, eu tenho como resolver isso. A gente nasce com esse DNA. Então viver uma vida de dependência não é fácil. Então falar que a vida está na mão de Deus e não viver uma vida de dependência é uma incoerência. Quem está entendendo? E como que eu sei que eu dependo de Deus? É quando eu não faço na força do meu braço. É quando eu não faço aquilo que eu quero. É quando eu não faço aquilo que dá na minha cabeça. É quando eu não ando pelas minhas próprias opiniões, pelos meus próprios achismos, pelos meus próprios sentimentos, porque enganoso é o coração do homem. Viver uma vida de dependência é viver uma vida confiando em Deus e fazendo o bem. A palavra diz: confia no Senhor e faze o bem, porque quem confia em Deus não faz o mal. Quem confia em Deus não faz o errado. Quem confia em Deus, depende de Deus, não anda pelas suas próprias pernas. Quem confia em Deus e depende de Deus, ele consegue descansar em Deus. Você consegue descansar em Deus? Ou você fica agitado de um lado para o outro, querendo resolver as coisas do seu jeito? Uma vida de entrega fala: eu dependo do Senhor. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, meus irmãos? A palavra diz em Salmos capítulo 37, versículo 5. Olha o que diz Salmos capítulo 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Você que está se sentindo injustiçado, você que está se sentindo menosprezado, entrega isso na mão de Deus, confia nele, porque Ele é o teu juiz. Ele diz aqui: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam no teu caminho. Então a palavra diz aqui: quando eu dependo, eu entrego, e eu só entrego porque eu confio. Então, que a gente possa falar como o Senhor Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas em tuas mãos eu entrego a minha empresa, em tuas mãos eu entrego o meu casamento, em tuas mãos eu entrego a vida dos meus filhos, em tuas mãos eu entrego a minha saúde, em tuas mãos eu entrego
a minha vida. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Eu entrego, eu confio, em tuas mãos eu entrego o meu futuro. Em tuas mãos eu entrego o meu futuro emprego, meu futuro trabalho, meu futuro projeto, meu futuro negócio que eu vou abrir. Em tuas mãos eu entrego, ou seja, eu dependo de ti. Irmãos, a nossa vida só tende a melhorar quando a gente depende de Deus, e ponto final, não se fala mais nisso. É verdade ou não é? Quem não depende, quem não entrega, quem não descansa, vai sempre de mal a pior. Fica nervoso, fica ansioso, fica preocupado. No meio das turbulências fica desesperado. Sabe o que é turbulência? Quem já andou de avião sabe. Tem gente que pensa que andar de avião é igual flutuar nas nuvens. É e não é. Porque quando ele passa numa região de diferença de pressão, ele pula igual quebra-mola, igual um carro no quebra-mola. E dá medo, irmão. Sim ou não? Tu fica ali, aí fica um olhando pro cara do outro com a cara de assustado. Todo mundo fica, ai meu Deus, até o ateu vira crente naquela hora, meu Deus, porque assusta. Quem já viveu a experiência de avião arremeter? Já viveu? É a pior sensação. Ele vai decolar, ele vai aterrissar, aí vai lá, daqui a pouco, do nada, ele faz agora eu morri, só fica o corpo, o espírito sai. É desse jeito, é muito difícil. Agora uma coisa eu falo, eu já andei de avião mas sei lá quantas vezes. Mas por que eu ainda ando de avião? Porque eu confio no piloto. Se eu não confiasse no piloto, eu nem botaria os pés no aeroporto. Mas porque eu confio no piloto, eu vou tranquilo. E toda vez que eu subo, eu dou aquela olhadinha de soslaio. Eu vejo ele lá. Olha, o piloto não sumiu, ele está ali. E vou para o meu banco. Tranquilo, calmo, sereno. Porque eu confio no piloto. Você confia no piloto do seu avião? O seu piloto é Jesus. Pode passar a turbulência que for, esse avião não vai cair. Você está entendendo? O menino estava lá no avião, desenhando, pintando, assoviando. E o avião, turbulência. Aí tinha um senhorzinho do lado dele, preocupado. E ele olhava para o menino, e o menino desenhando. E o moço, o menino, você não está nervoso não? Você não está vendo que está numa área de turbulência, você está aí desenhando? Fica tranquilo, o piloto é meu pai. Eu conheço ele. Por isso que eu estou tranquilo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O piloto desse avião é Jesus. O piloto da sua empresa é Jesus. O piloto da sua casa é Jesus. O piloto da sua vida é Jesus. Irmão, segura na mão de Deus e vai. É isso aí mesmo. E outra coisa, eu vou te falar mais, né? Vamos falar de casamento. Se tem uma área que a gente passa turbulência, é no casamento. É ou não é? Tem hora que o negócio está ali. Segura Jesus. Mas você sabe de uma coisa? Uma vez um homem estava andando no avião e o outro estava ali com a mochila com paraquedas nas costas. Aí ele perguntou, você está no avião com paraquedas? A gente não usa paraquedas no avião. Não, eu estou usando paraquedas, porque qualquer coisa eu pulo do avião. Se o avião começar a cair, eu abro a porta e pulo do avião. Eu falei, mas como? Você já pulou de paraquedas alguma vez na vida? Não. É impossível alguém abrir a porta do avião em pleno voo. Só teve na China agora, parece que o moço tentou abrir a porta do avião, não sei quem viu. Loucura, só sou maluco. Quem vai fazer isso? A probabilidade de você morrer é muito grande. Então tem gente que pensa que casamento é pular de avião. Não, deu errado, eu pulo do avião. Não deu certo, eu pulo do avião. E tem gente que quer empurrar o outro do avião. Eu quero dizer para você, com turbulência, com toda dificuldade, fica no avião. Não sai do avião não. Dependa do Senhor. Entrega a tua família, a tua vida, teu casamento, seus filhos nas mãos do Senhor. Descansa no Senhor, porque você vai chegar no seu destino e vai chegar junto, em nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, meus irmãos? Isso fala de dependência. Amém? Aí eu pergunto, é fácil depender de Deus? Não é impossível, mas também não é fácil, porque a nossa natureza é independente. A gente quer ver uma vida rebelde, uma vida sozinha. Então quero dizer para você,
confia no Senhor, dependa do Senhor. Você vai comprar uma casa? Depende, ora. Você vai comprar um carro? Ora, pede a Deus direção. Você quer mudar de trabalho? Pastor, não estou aguentando mais ficar nesse trabalho. Vai orar, pede a Deus uma direção. Senhor, eu posso ir para outro lugar? Não posso. Então tudo tem que ser na dependência de Deus. Amém, meus irmãos? Antigamente a gente ouviu aquela frase, independência ou morte. Lembra disso? Quem falou isso? Hã? Ih, esqueceram, gente? Primeiro ou segundo? Ah, muito bem. É porque eu esqueci, estou te perguntando, porque eu também quero passar vergonha. Independência ou morte? Eu quero falar uma coisa para você. Independência é morte. Viver uma vida independente de Deus, irmãos, é fatal. Então quando Jesus fala, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, fala, eu dependo de ti. Você pode falar, Senhor, eu dependo de ti. Então dependência. Segunda coisa, entrega, viver uma vida de entrega, uma coisa puxa a outra. É viver uma vida de rendição. Diga rendição. Quando o Senhor Jesus fala assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, Ele não estava entregando apenas o seu corpo para a morte. Ele estava entregando o seu espírito para Deus. Naquele momento ele estava abrindo mão da sua vida, da sua vontade, para fazer a vontade do Pai. E ele já havia decidido isso no jardim do Getsêmani, quando ele orou angustiosamente, falou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso fala de rendição. Isso fala assim, eu me rendo a ti. Agora você sabe uma coisa interessante aqui. Os crucificados, eles morriam agonizando na cruz. Havia casos que quem estava crucificado morria só no dia seguinte. Por quê? Porque enquanto eles estavam vivos, eles tentavam sobreviver. Então, naquele ato de se permanecer vivo, os soldados romanos vinham e quebravam os joelhos dos crucificados, para que eles parassem de fazer força, para que eles parassem de se apoiar. E nisso que eles se soltavam, o pulmão era comprimido pelas costelas, e eles morriam asfixiados. Era essa a tortura que era a cruz. Mas a palavra diz que o Senhor Jesus, ele se rendeu de tal forma, que ele falou assim, Senhor, eu vim para isso, eu vim para esse momento, não vão precisar quebrar os meus joelhos, eu não vou morrer no dia seguinte, não, eu vou morrer agora, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Eu me rendo. Enquanto você fica assim, eu não perdoo, eu vou matar ele, eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer. Não, deixa eu morrer agora não, porque eu vou acabar com a vida dessa pessoa. Eu vou não sei o que. Quando aquele patrão vê quando eu chegar no trabalho, aí a pessoa fica nervosa, fica. Tio Mesaque gosta. Irmão, se rende. Aí você vai fazer assim, ó. Nosso problema é que a gente não se entrega completamente. A gente fica tentando, sabe? Deixa eu falar, enquanto tem alternativa, a gente não se rende. Enquanto a gente consegue encontrar situações para resolver a situação, a gente não se entrega. Agora, quando você se vê prensado na parede, sem saída, sem saber o que fazer, fala, opa, eu me rendo. Então eu quero dizer para você, elimine as opções, elimine as possibilidades, elimine essas ideias que você está tendo, elimine esses pensamentos que não são pensamentos de Deus. A palavra diz que nós temos que levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Esses pensamentos não são de Deus, esses pensamentos não procedem do Espírito. Elimina isso e fala, Senhor, eu me rendo a Ti. Vai ser muito mais fácil, sabe?
Você sabe, uma vez um menino, um jovem com AIDS, ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu acho que Deus não me aceita mais, porque eu vivi tanta minha vida longe de Deus, eu fiz tanta coisa errada, olha como é que eu estou aqui agora. É muito fácil agora eu chegar para Deus e falar: eu me rendo. É muito fácil chegar para Deus depois de ver uma vida completamente perdida e falar: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva. Ele não vai fazer isso, pastor. O pastor: não, você está muito enganado. É claro que Ele vai te salvar. É o ladrão da cruz, né? Hoje, lembra de mim quando entrares no teu reino. É claro que Ele vai te perdoar. Ele não vai jogar você fora. Entende o que eu estou dizendo? Então, ainda que você tenha sofrido a sua vida inteira por escolhas próprias, por escolhas pessoais, e você viu que você não se rendeu, mas e por não se render está sofrendo, e sofrendo é melhor você voltar pela, né? Não volta pelo amor, volta pela dor, não é assim? Então se renda, é mais fácil. Quando a gente fala: Senhor, eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Entende o que eu estou dizendo? Não importa o que aconteceu, se renda a Ele agora. Uma vez uma irmã muito cristã, muito piedosa, tinha um marido rico, um empresário, com tantos carros, com tantas posses, ele não queria saber de igreja. Um dia esse homem se converteu e batizou. E perguntaram para aquela mulher como foi que isso aconteceu. Olha, um dia meu marido, andando de carro, sofreu um acidente. Ficou internado, ficou em coma, quase morreu. E voltou paraplégico. Perdeu empresa, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu tudo. E ele falou: agora só me resta aceitar Jesus. Ele aceitou Jesus e ele se batizou e está na igreja. Entende? Mas ele perdeu tantas coisas, mas no final de tudo ele entregou a vida para Jesus. Amém, está salvo. Quero dizer uma coisa para você que você está me ouvindo hoje. Você está vivo, você tem saúde, você consegue andar para lá e para cá, você consegue decidir o que vai fazer ou não da sua vida. Você não precisa esperar chegar numa cama, num leito ou num CTI da vida para falar: eu me rendo. Se renda hoje ao Senhor. Entrega o seu coração hoje para Jesus. Quantas pessoas você conhece que são duros de coração, que não se dobram, que não se quebrantam, mas muitas vezes vão se quebrantar no momento mais duro da sua vida, vão se quebrantar no momento mais difícil, mais doloroso, mas mesmo assim Deus vai receber essa pessoa. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Rendição. Então não é fácil. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A minha vontade é diametralmente oposta à vontade de Deus. Pode acreditar nisso. A gente quer sempre fazer uma coisa que não é a vontade de Deus. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Senhor, em tuas mãos eu entrego a minha vontade. A gente tem que fazer aquela oração, né? Senhor, se a vontade que eu estou sentindo não é a sua vontade, né? Tira a minha vontade e coloca a sua vontade. Amém, meus irmãos? Último lugar, uma vida de entrega fala de uma vida de morte voluntária. Diga, morte voluntária. Isso aqui é muito interessante, porque quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele intercedeu pelos seus algozes: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele pregou para o ladrão da cruz. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele saciou a sua sede, né? Quando levaram o vinagre até a sua boca. Ele orou ao Pai no meio da angústia e falou: está consumado, e proclamou a vitória. Ele agradeceu a sua mãe: mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Mas a sua morte, ela só se concretizou quando ele se entregou totalmente. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí, dito isso, ele expirou. Somente depois da rendição é que veio finalmente a morte. Pai, eu me rendo. Olha só a sequência, presta atenção, meus irmãos. Pai, eu dependo de ti. Pai, eu me rendo. Pai, agora eu posso morrer. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então veja: dependência, rendição e morte. E morte. Você acha que Jesus resistiu à morte? Sim ou não? Você acha que quando os soldados foram prendê-lo, ele fugiu, se escondeu? Sim ou não? Você acha que ele fugiu da cruz? Sim ou não? Não, ele não resistiu à morte.
a morte foi voluntária. Quando os soldados vieram cheios de violência para ele, falou: não, pera aí, não precisa de violência não. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo é que dou. Não vai ser difícil morrer não, eu nasci para isso. Não vai ser difícil não, pode ficar tranquilo. O que é para fazer? Ele foi, ou seja, ele não resistiu. Ele se entregou à morte com tranquilidade. E ele não gritou. Ele não ficou falando alto, ele não ficou brigando, resistindo, ele foi como uma ovelha muda. Olha o que diz Isaías capítulo 53, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 6 e 7, olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Irmão, Jesus não foi reclamando, Jesus não tomou a cruz falando: que cruz pesada, que dificuldade. Ele não foi murmurando, ele foi em silêncio. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus é o nosso exemplo. A cruz eu sei que não é fácil carregar, mas carrega em silêncio. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. Quem está compreendendo, irmãos? Você está sendo humilhado, está sendo injustiçado, está sendo oprimido, estão te caluniando, estão falando de você. Fique quieto, não fale nada. As coisas seriam muito melhores se as pessoas falassem menos. A palavra diz aqui: como ovelha muda, simplesmente porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos a mesma natureza que Jesus. Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20: eu estou crucificado com Cristo. Olha lá, Gálatas capítulo 2, 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz ali: já estou o quê? Versículo 20. Eu já estou crucificado, né? Logo, já não sei que. Versículo 19, diz anterior. Olha lá. Porque mediante a própria lei, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Eu estou o quê, meus irmãos? Eu quero dizer para você: você está crucificado. Não, você não entendeu. Você está crucificado com Cristo. O seu ego está crucificado, o seu eu está crucificado. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, não é mais do meu jeito, não é mais da minha força. É na força de Deus, é na vida de Deus, é na dependência de Deus, é na rendição a Deus. Irmãos, talvez essa seja a maior dificuldade de muita gente, porque tem muita gente que está na igreja há muito tempo, mas ainda não foi crucificado. Ele vive uma vida completamente independente, só faz o que dá vontade de fazer, que dá na telha, mas não se submete a Deus. Quem está compreendendo, irmãos? E Jesus, ele foi como ovelha muda para a cruz. Quer ver uma vida de crucificação? É uma pessoa que fala menos, quem reclama menos, quem murmura menos, quem se justifica menos, vive uma vida de crucificação. Quem está compreendendo? Sabia que a maioria dos animais, quando eles vão morrer, eles esperneiam? Sabia disso? Eles gritam. Eles gritam a garganta. Eu pensei que você já estava me ajudando na pregação, porque eu ia fazer esse som agora. Renata, que é uma bala, não é uma balinha, né? O porco, quando ele vai morrer, o que é que ele faz? Não é assim que ele faz? Ele esperneia, né? Ele faz aquele grito. É mais alto? Como é que é? Eu não sei fazer, não. Eu fiz no primeiro culto, o pessoal ficou rindo de mim, eu fiquei agora meio intimidado com isso. A galinha, quando vai morrer, ela... O boi, sabia que o boi, quando ele vai morrer, a carne dele treme? Eu não sabia, não. Eu pesquisei, eu vi. Ele treme, fica assim, ó.
Agora a ovelha, quando está indo para o matadouro, ela fica muda, ela chora, só sai uma lagrimazinha dela. Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro. A ovelha é o único animal que não resiste à morte. Então, irmãos, é muito fácil falar minha vida está na mão de Deus, é ou não é? É muito fácil. Agora, viver uma vida de entrega, é só o Espírito Santo para gerar isso no nosso coração. Uma vida de dependência, uma vida de rendição à vontade de Deus e uma vida de morte voluntária. Portanto, quero te falar uma coisa: você quer ser feliz? Quem quer ser feliz aí? Morre. Morre logo. É a melhor coisa. Quanto mais rápido você morrer, melhor. Não, mas é morrer no sentido não é de morrer fisicamente, não, pelo amor de Deus. É negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é falar: Jesus, eu quero resolver logo isso, eu quero fazer a sua vontade. Sabe por quê? Só pode experimentar a vida quem passa pela morte, só pode experimentar o terceiro dia da ressurreição quem entrega a sua vida e fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe quando é que você morre? Quando uma pessoa te fere e você tem a oportunidade de dar o troco na mesma moeda, você fala assim: eu não vou dar o troco não, porque eu estou morto. Sabe quando é que a gente morre? Quando alguém fala desaforo para você e você não devolve com ofensa, você engole sapo, ainda toma Coca-Cola ainda para descer com mais facilidade. Sabe quando é que a gente morre? Quando a gente abre mão de coisas que são legítimas, abre mão de desejos e vontades que são legítimos, não são pecaminosos, mas abrimos mão de algumas coisas para fazer a vontade de Deus. Sabe quando é que a gente morre? Quando a gente fala: Senhor, eis-me aqui, quero servir, eu quero fazer a tua obra. Minha vontade é de não fazer nada, mas eu quero fazer a tua obra, quero fazer a tua vontade. Aí a gente morre. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, sabe quando é que a gente morre? É quando Jesus fala assim: perdoa. Aí você fala: sim, Senhor, eu vou perdoar. Sabe quando é que a gente morre? Quando a gente esquece. Quando a gente esquece. Sabe por que Deus é feliz? Porque Ele esquece dos nossos pecados. Porque se Ele ficasse lembrando dos nossos pecados, ia ser muito triste para Deus, sim ou não? Então Ele esquece dos nossos pecados. E assim também deve ser a nossa vida para com as pessoas. Assim também deve ser a nossa vida para com os nossos familiares. Esquece. Esquece a ofensa. Esquece, irmão. Quanto mais rápido você esquecer, mais você vai ser feliz. E é uma decisão que a gente tem que fazer. Eu esqueço. Ô Santo, não precisa me pagar mais não. Aqueles R$200 que você está me devendo, eu esqueço. Pronto, não vou cobrar mais ele. É brincadeira, né? Me paga depois. Mas como é brincadeira, eu não estava devendo. Mas a verdade é, irmão, esquece. Mas pode ser que Deus esteja falando com alguém aqui: está me devendo R$100. Irmão, mais tem Deus para dar do que isso. Esquece esse negócio. Mas tem que morrer para isso, senão não consegue não. Aí tem que falar: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, irmão, aqui eu encerro essa palavra de hoje. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quem entrega é porque confia. Quem confia descansa. E quem descansa, respira. Quem recebe essa palavra hoje, seja abençoado com essas 7 palavras da cruz. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor.